Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e ouvintes. Aproximem-se, puxem uma cadeira e sintam o peso do tempo que emana destes documentos que acabo de abrir. Aqui no Vale, a gente sabe que o silêncio das montanhas guarda segredos que a correria da cidade grande já esqueceu. Hoje eu não quero apenas contar uma data ou citar um nome em um mapa. Eu quero que você sinta o cheiro da terra úmida, das margens do rio Fanado e o calor do sol que castigava a pele dos aventureiros em 1712. Você já parou para refletir sobre o nome da rua onde mora ou da cidade onde nasceu? Nada é por acaso. O título que te trouxe aqui hoje, Minas Novas, não se chamou assim por acaso? É uma promessa de que vamos desenterrar a verdadeira fundação de uma identidade. Minas Novas é um nome que carrega uma ponta de esperança e uma tonelada de política colonial. Por que Novas, se ela é um dos pilares mais antigos do nosso estado? Por que Minas, se o ouro parecia estar em todo lugar? Fique comigo até o último segundo desta jornada, porque eu garanto que a visão que você tem sobre a formação do norte de Minas vai mudar. Vamos desafiar o que os livros didáticos resumem em 2 linhas e mergulhar na carne viva da história. Mas antes de avançarmos por estas ladeiras de pedra-sabão, eu te faço um convite de honra. Este canal é um santuário da nossa memória. Para que este trabalho de arqueologia narrativa continue, sua presença é fundamental. Inscreva-se, ative as notificações e torne-se um guardião do vale junto comigo. Agora, respire fundo. O portal do tempo está aberto. Imagine o cenário. O ano é 1712 e o Brasil é um imenso organismo vivo que sangra ouro pelos poros. No sul da capitania, em lugares como Vila Rica e Sabará, a festa já estava ficando amarga. O controle da coroa era asfixiante, as taxas eram extorsivas, e o ouro de aluvião, aquele mais fácil de pegar na beirada dos rios, já começava a dar sinais de que não duraria para sempre. É nesse contexto de saturação que Sebastião Leme de Prado, um homem cujos olhos já haviam visto mais horizontes do que muitos mapas da época, decide seguir o instinto. Ele não queria o que todos já tinham. Ele buscava o que ninguém havia encontrado. Quando ele chega às margens do rio Fanado, ele não encontra apenas um curso d'água. Ele encontra um espelho de riqueza. O arraial das lavras do Fanado nasceu sob o signo da audácia. Imagine o som, o bater das picaretas nas pedras, o murmúrio dos escravizados, o grito dos tropeiros. Era um formigueiro humano surgindo do nada, no meio de uma mata fechada e hostil. A notícia da descoberta de Leme de Prado não foi apenas um comunicado, foi um terremoto. Há ouro no norte, diziam as cartas que viajavam semanas em lombos de burros. O Fanado tornou-se, em meses, o epicentro de uma nova corrida humana. Mas não era uma corrida comum, era uma fuga da opressão tributária do Sul. As pessoas não iam para o Fanado apenas pelo ouro, mas pela chance de começar de novo em uma terra onde o rei ainda não tinha colocado as garras. O arraial era a promessa de uma liberdade dourada, mas perigosa. Cada pepita retirada daquelas águas era um ato de desafio à geografia e à política da época. O Vale do Jequitinhonha, até então um vazio nos mapas oficiais, começava a pulsar com uma vida febril, violenta e intensamente produtiva. Agora entramos no cerne do mistério. Por que o nome mudou de Lavras do Fanado para Minas Novas? A palavra novas aqui não é apenas um adjetivo cronológico, é uma distinção de classe e de poder. Naquela altura do século XVIII, o termo Minas Velhas era usado de forma pejorativa ou nostálgica para se referir às regiões mineradoras originais que já estavam sob o domínio absoluto e rigoroso dos governadores nomeados por Portugal. Chamar aquela região de Minas Novas era uma estratégia de marketing colonial e, ao mesmo tempo, um refúgio jurídico. Os mineradores que para lá migraram queriam estabelecer que aquela era uma nova jurisdição, com novas possibilidades e, esperançosamente, novos impostos,
ou a falta deles. O nome completo, Vila das Minas Novas de Nossa Senhora do Bom Sucesso, do Rio de Janeiro, revela uma tentativa de conexão com a capital administrativa da época, o Rio de Janeiro, tentando saltar por cima da burocracia de Vila Rica. Era uma jogada de xadrez. Minas Novas queria ser reconhecida pela coroa para ter o título de Vila, o que trazia autonomia administrativa e a criação de uma Câmara, mas queria manter a distância física e política das Minas Velhas. O nome Novas era um imã para o capital e para a mão de obra. Significava que a terra ainda era fértil de metais, que a fortuna ainda estava ao alcance da mão e que o futuro não era uma repetição do passado decadente das jazidas exauridas do Sul. Cada vez que um tabelião escrevia Minas Novas em um documento de compra e venda de terras ou de almas, ele estava reforçando que aquele era o novo centro econômico do império. Era a fronteira final da cobiça lusitana. A história de Minas Novas é marcada por um dos episódios mais tensos e menos compreendidos da formação do Brasil: a disputa de jurisdição entre as capitanias de Minas Gerais e da Bahia. Imagine, meu caro ouvinte, viver em uma terra onde você não sabe a quem pagar seus impostos ou a qual governador deve lealdade. Naquela época, os limites geográficos eram linhas imaginárias traçadas em mapas imprecisos, e Minas Novas ficava exatamente na zona de sombra. A Bahia reclamava o território, alegando que suas fronteiras se estendiam sertão adentro a partir do litoral. Minas Gerais, por sua vez, via naquelas jazidas de ouro do fanado a salvação de seu tesouro. Essa guerra de papéis durou décadas e moldou o caráter resiliente do povo minas-novense. Enquanto os governadores trocavam cartas ácidas, a Vila das Minas Novas se tornava um lugar de resistência. O isolamento forçado por essa indefinição política criou uma sociedade autossuficiente. A influência baiana trouxe o tempero, o sotaque e certas tradições religiosas, enquanto a estrutura administrativa mineira tentava impor o rigor do fisco. Esse conflito não era apenas por terra, era por almas e por minério. Foi somente em 1757 que a questão foi pacificada, e Minas Novas foi definitivamente incorporada à capitania de Minas Gerais. Mas as marcas desse tempo de terra de ninguém permanecem. Elas estão no DNA da cidade, na forma como o povo se organiza e na desconfiança histórica contra o poder central. Ser minas-novense é saber que muitas vezes a justiça e a lei demoram a atravessar a serra e que a força de uma comunidade se constrói na ausência do Estado. Essa luta pela identidade é o que torna Minas Novas um bastião de cultura única no Vale do Jequitinhonha, um lugar que aprendeu a florescer entre dois gigantes. Para entender a grandiosidade de Minas Novas, é preciso olhar para cima e para baixo. Olhar para cima e admirar o sobrado do Fórum, com suas janelas de guilhotina e madeiramento pesado, que sobrevive há séculos como testemunha silenciosa da burocracia colonial. Olhar para baixo e ver o calçamento de pedras irregulares, cada uma colocada ali pelo esforço hercúleo de homens e mulheres escravizados. Não podemos falar da riqueza das Minas Novas sem dar nome aos verdadeiros construtores dessa opulência. A mão de obra negra foi o motor que girou as engrenagens deste vale. Foram eles que cavaram as galerias profundas onde o sol nunca chegava, que desviaram cursos de rios com as mãos nuas e que ergueram as igrejas barrocas em homenagem a santos que, muitas vezes, pareciam ignorar seu sofrimento. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é o maior monumento a essa fé e a essa resistência. Enquanto a elite frequentava a matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, adornada com a talha dourada do ouro local, os negros construíam seu próprio espaço de sagrado e de comunidade. A arquitetura de Minas Novas é uma linguagem de poder. Os casarões de 2 andares mostravam quem mandava, mas os becos e as festas de congado
mostravam quem realmente mantinha a alma da vila pulsando. Cada centímetro de cal e pedra nesta cidade conta uma história de desigualdade, mas também de uma sofisticação artística impressionante. O barroco aqui não é apenas um estilo estético, é uma ferramenta de doutrinação e uma expressão de saudade de uma Europa que muitos daqueles senhores de escravos nunca veriam novamente, mas que tentavam recriar nas montanhas do Jequitinhonha. Como todo ciclo baseado na extração, o ouro de Minas Novas também encontrou seu fim. As jazidas de aluvião secaram e a mineração profunda tornou-se cara e perigosa demais para os métodos da época. Muitos partiram, deixando para trás casas vazias e igrejas inacabadas. Mas é aqui que a história de Minas Novas toma um rumo fascinante e emocional. Quando o metal nobre desapareceu, o povo voltou seus olhos para o que restava: a terra. O ouro se foi, mas o barro ficou. A transição da economia mineral para a economia do artesanato e da cerâmica é uma das mais belas lições de adaptação humana. As mulheres de Minas Novas, as famosas artesãs do Vale, transformaram o barro em arte, em utensílio, em vida. Aquilo que era considerado pobre tornou-se a nova riqueza cultural da região. As famosas bonecas de barro do Jequitinhonha têm suas raízes nesse momento de necessidade. É uma lição de humildade histórica. A cidade que nasceu para ser a nova mina de ouro do Império sobreviveu e se imortalizou através da argila. O rio Jequitinhonha, que antes era apenas um canal de lavagem de minério, passou a ser a fonte de subsistência para pescadores e a inspiração para poetas. O declínio econômico trouxe o isolamento, e o isolamento preservou o que havia de mais autêntico. Minas Novas não se modernizou de forma agressiva como Belo Horizonte ou outras cidades do Sul. Ela guardou sua essência colonial em uma cápsula do tempo, protegida pelas distâncias geográficas. Hoje, quando olhamos para uma peça de cerâmica de Minas Novas, estamos vendo o ouro transformado em cultura. É a prova de que a verdadeira riqueza de um povo não se mede em quilates, mas na capacidade de se reinventar quando o chão parece não ter mais nada a oferecer. Houve um tempo em que Minas Novas viveu sob o regime de exceção mais rígido do Brasil colônia, o Distrito Diamantino. Quando diamantes foram encontrados na região de Tijuco, atual Diamantina, a coroa portuguesa entrou em pânico com o possível contrabando. Minas Novas, por sua proximidade e riqueza, foi incluída no livro da Capa Verde, um conjunto de leis draconianas que limitava o direito de ir e vir. Imagine viver em uma cidade onde você precisava de autorização oficial para viajar até a vila vizinha. O comércio era controlado, a circulação de moedas era vigiada e qualquer suspeita de desvio de pedras preciosas poderia levar ao degredo ou à morte. Esse período de cerco moldou uma cultura de silêncio e astúcia no vale. O falar baixo dos mineiros, a mania de observar por trás das cortinas, tudo isso tem raízes nesse tempo de vigilância constante. Minas Novas era uma joia no cofre da coroa e o rei era um guardião ciumento. No entanto, quanto maior era a repressão, mais criativos eram os métodos de sobrevivência. Histórias de santos do pau oco recheados de pedras e ouro, de rotas clandestinas pelo meio da mata e de suborno de oficiais se tornaram lendas locais. Essa era não foi apenas de opressão. Foi a era em que o mineiro aprendeu a arte da diplomacia e do segredo. Minas Novas não era apenas uma vila de mineradores, era um centro de inteligência e estratégia, onde cada cidadão jogava um jogo perigoso contra o império mais poderoso da época. Entender esse período é entender por que o povo do Jequitinhonha possui uma dignidade tão altiva e uma fala tão ponderada. Eles são herdeiros de quem sobreviveu ao Olho de Ferro de Portugal. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas galerias do tempo, mas a história de Minas Novas continua a ser escrita a cada manhã
quando o sol toca o topo da Igreja do Rosário. Ao longo deste documentário, vimos que Minas Novas não recebeu esse nome por acaso. Foi uma escolha política, um grito de esperança e uma estratégia de sobrevivência. Vimos que a riqueza daquela terra não estava apenas nas pepitas que brilhavam no fundo do rio Fanado, mas na força de um povo que enfrentou disputas territoriais, regimes de exceção e o esquecimento do progresso. Minas Novas é a guardiã do que Minas Gerais tem de mais profundo: a capacidade de resistir e de se reinventar através da arte e da fé. Hoje, ao olharmos para o Vale do Jequitinhonha, não devemos ver apenas uma região com desafios sociais, mas sim o berço de uma civilização mineira que manteve sua alma intacta. Preservar essa memória não é apenas um exercício de saudosismo, é um ato de justiça com aqueles que nos antecederam. Se esta história tocou o seu coração, se você sentiu o peso e a glória destas ladeiras, não deixe que este conhecimento morra aqui. Compartilhe este vídeo, comente suas impressões e, acima de tudo, valorize a cultura do nosso interior. Este arquivista se despede por agora, mas os arquivos nunca se fecham totalmente. Há sempre uma nova página, um novo mistério esperando para ser revelado entre as dobras do mapa de Minas Gerais. Obrigado por caminhar comigo. Um abraço fraterno e até a próxima escavação histórica no nosso amado Vale.